Graças a Deus, temos a partir de agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra da fé, que nos alimenta e nos enche de força. Abra o seu coração e fique atento ao que Deus vai compartilhar com você nesta noite. Que a luz de Cristo brilhe em você. Senhor, pela tua graça, teu favor. Pai, obrigado em nome de Jesus, porque Ele tem crescido na tua palavra, nos teus caminhos, à luz da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Ele sempre terá, Pai, favor de Deus diante dos homens. Obrigado, Pai, porque nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará sobre a sua tenda. Pai, obrigado porque tua mão, como diz em Isaías, está sempre estendida e nunca encolhida sobre a vida dele. Por isso te agradecemos por esse ano maravilhoso, Pai, que o Senhor tem dado, e por muitos outros anos de vidas que virão. E eles desfrutarão, meu Pai, do teu extraordinário na vida dele. Obrigado porque o Senhor é o El Shaddai da vida dele, o Deus que faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela vida do irmão Clóvis e te louvamos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para ele, amado. Obrigado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Irmãos, você está preparado para receber a palavra do Senhor? O pregador dessa noite será usado pelo Espírito Santo de Deus e trará mensagem poderosa para nós, para o seu coração. Fique atento, porque o Espírito Santo também vai estar falando ao seu coração. E de repente possa ser até que haja uma mensagem extra, uma mensagem extra, além daquela que o pregador vai estar ministrando, que você recebe também no seu coração e que você pode posteriormente meditar nela em casa, amém? Então, irmão Júnior, ministro do Senhor, vai estar nos trazendo uma palavra abençoada da parte de Deus, amém? Glória a Deus, amados. Deus é bom, amém? Sempre bom estar aqui reunido com toda a igreja, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo, antes de nós começarmos, em Romanos capítulo 28. Aleluia, Deus é bom, hein? Romanos capítulo 28. Me perdoe, Romanos capítulo 8. Perdão. Romanos capítulo 8, versículo 28, amém? Olha o que a Bíblia diz ao meu respeito e ao seu respeito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que se de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aí ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Amém, amados? Eu queria que a igreja curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa, por essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui nessa noite, para recebermos do Senhor a palavra que o Senhor tem para tratar conosco. Pai, eu sou teu, a palavra é tua, o povo é teu, e nós estamos aqui, Senhor, com corações abertos, atentos para a tua palavra, Pai. Sabemos que o Senhor tem grandes coisas para compartilhar conosco nessa noite, e nós vamos desfrutar de cada uma das tuas maravilhas, dos teus benefícios em nossas vidas. Espírito Santo, você tem liberdade de agir em nosso meio. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amados? E assim, o título da mensagem dessa noite é
que o Senhor me deu se chama-se oportunidade, amém, amados? E eu fiquei pensando a respeito do título, oportunidade. Amados, seria fácil chegar para vocês aqui e começar a falar de coisas que Deus tem para nós nesses últimos dias, que Deus vai fazer muito mais do que Ele já fez. Isso é verdade, não tem mais que a gente estar provando nada. Deus, Ele é Deus, e a palavra dele não muda, Ele é fiel à sua palavra, amém? Mas, amados, antes de nós entrarmos naquilo que o Senhor quer nos levar nessa noite, Ele precisa primeiro nos ensinar nessa noite. Quando nós vamos a uma loja comprarmos uma roupa, nós saímos de casa, nos preparamos, não é assim? Tanto no dinheiro, mas nos preparamos, tomamos um banho, botamos uma bela roupa, nos perfumamos, e aí nos preparamos para que nós possamos ir numa loja, não é assim? E lá provar algumas roupas, né? É dessa mesma forma como nós vamos hoje mesmo. Um casal me abordou e perguntou como foi o dia dos pais. Você foi para onde? E aí eu falei para eles que tinha ido almoçar com minha família e depois eu fui ter um dia de lazer com minha filha, amém? Amados, na palavra não é diferente. Precisamos, amados, atentar para o que a palavra de Deus diz. Precisamos, amados, alinhar a nossa vida com essa palavra. E aí sim, as oportunidades vão chegar e elas não vão passar despercebidas na minha vida e na sua vida. Nós não podemos viver, amados, de todo jeito. Existe um padrão de vida para eu e você. Está escrito na palavra. Eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Seria fácil, amados, eu chegar para você e pregar sobre prosperidade, pregar sobre ter uma vida próspera, e que nós vamos ter, que nós vamos avançar. Mas, amados, não pode ser de todo jeito. Precisamos alinhar a nossa vida com essa palavra. Filipenses capítulo 4, amém? Então precisamos ajustar coisas nas nossas vidas, para que essas coisas aconteçam na minha vida e na sua vida. Porque as oportunidades, elas estão batendo na minha porta e na sua porta todos os dias. E como é que nós vamos enfrentar essas oportunidades? De todo jeito? Não. E nós vamos ver hoje, amados, homens de Deus, que as oportunidades chegaram, mas eles estavam com as suas vidas, amados, alinhados com aquilo, com a palavra do Senhor. E porque eles estavam alinhados, amados, grandes coisas Deus pôde fazer naquele momento em que chegou a oportunidade na vida deles. E dessa forma tem que ser na minha vida e na sua vida, amados. E nós vamos ver que o Senhor já, como a Bíblia diz, que Ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, está tudo pronto. As oportunidades estão bem claras na minha vida e na sua vida. E nós vamos ver, amados, algumas das formas, algumas maneiras que nós devemos nos comportar como povo de Deus nessa terra. Algumas atitudes, algum modo de pensar, modo de falar, modo de agir, porque dessa forma nós estamos alegrando ao nosso Pai, ao nosso Deus. E Ele vai pegar junto comigo e com você. As coisas vão ser muito mais fáceis. Nós vamos muito mais longe e com a intensidade maior, onde Deus quer que nós vamos chegar. É como a Bíblia diz, o Senhor diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E nós precisamos parar, amados, para pensar, porque coisas ainda não têm sido manifestas na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos orando, e as coisas têm se tornado cada vez, às vezes nós pensamos, rapaz, está tão distante, quanto mais eu oro, essas coisas não chegam. Mas, amados, existem coisas que precisamos ajustar. Nós vamos ver nessa noite um grande homem que tinha um maior temor ao Senhor. A Bíblia relata que não houve antes dele nem depois dele um rei como ele. Mas o Senhor chegou para ele e pediu para que ele arrumasse a sua casa. Amado, se Deus chegou para aquele homem, que era um homem que vivia com a vida reta diante do Senhor, e fazendo as coisas que agradavam a Deus, seguiu os planos, seguiu os mandamentos que Moisés tinha deixado, mas Deus levou um profeta para a casa dele, para pedir que ele arrumasse a sua casa. Então era necessário que houvesse mudanças na vida dele, porque as oportunidades iriam vir, mas ele não podia estar de todo jeito, amém, amados? Dessa forma, amados, tem que ser na minha vida e na sua vida. Precisamos, amados, abrir os nossos olhos
para de que forma nós estamos vivendo nesses dias? Quais são os pensamentos que têm tomado conta dos meus pensamentos? Quais são os caminhos que eu tenho trilhado para a minha vida? Aonde eu tenho levado o meu pensamento? Eu queria que vocês comigo acompanhassem em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim, Paulo falando à igreja, diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, em oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E ele continua: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então ele começa nos ensinando nessa noite, amados, Paulo, uma forma de vida, um estilo de vida que nós precisamos ter. Nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir, o nosso caminhar, porque as oportunidades vão vir. Paulo, amados, estava se referindo justamente a isso que o Senhor nos trouxe para essa noite: as oportunidades. As oportunidades, amados, têm batido na minha porta e na sua porta todos os dias. Todos os dias a oportunidade tem batido em nossas portas. Nós vamos ver homens em meio às dificuldades, em meio às crises, e eles estavam com uma vida, amados, ali de excelência diante do Senhor. Em momento algum, amados, eles abriram a boca para falar coisas que não deviam, ou pensaram coisas diferentes da palavra do Senhor. E em meio à circunstância, Deus se fez presente na vida dessa pessoa, e Deus trouxe uma palavra para ele de encorajamento. E, amados, esse homem pôde pegar aquela palavra, e uma oportunidade que chegou, ele soube aproveitar. Amém? Então é dessa forma que Deus quer, amados. Outro dia eu estava ministrando para mim mesmo, e eu estudando a respeito dessa área de prosperidade, e Deus começou a me ensinar grandes coisas. Meu filho, grandes coisas vão chegar na sua mão, você vai realizar grandes negócios, mas eu preciso que você tenha uma vida que agrade a mim primeiro. Eu prefiro que seus pensamentos comecem a mudar. Eu quero que você, a partir de hoje, comece a ver os caminhos que você tem percorrido. Eu quero que você comece a observar as associações, o qual você tem feito nesses dias. E o Senhor começou a tratar coisas comigo, amados. E nós precisamos, amados, alinhar a nossa vida com essa palavra, porque o Senhor vela por ela para que se cumpra na minha vida e na sua vida, amados. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra dele não vai passar. O Senhor é um Deus que vela pela sua palavra, amados. O mais interessado é Ele, que eu e você, nós viemos viver dias extraordinários aqui na terra. Coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida e na sua vida. Você sabia disso? E eu queria que você abrisse em 2 Reis capítulo 18, nós vamos começar a entrar naquilo que Deus quer tratar conosco nessa noite. 2 Reis capítulo 18. Deus é maravilhoso, amém, amados? Quando chega um ensino, amado, chega um amadurecimento. E quando chega o amadurecimento, chega o fruto. Sabia disso? Nós somos a terra. 2 Reis capítulo 18. A semente é a palavra, nós somos a terra. E quando essa semente, que é a palavra, cai numa boa terra, sou eu e sou você, nós que fazemos parte da igreja, essa semente ela vai brotar, essa árvore vai produzir frutos, esses frutos serão evidentes na vida de pessoas. Onde eu e você passarmos, seremos exemplos na vida de pessoas. Pessoas olharão para mim e para você e desejará conhecer esse Deus.
Nós somos as pessoas responsáveis, amados, para levar Deus para as nações. Pessoas estão andando cegas, amados. Os olhos estão fechados. E eu e você, nós somos responsáveis para que essas pessoas possam enxergar o que Deus tem para elas, o plano de Deus, qual é o propósito dela aqui na terra. Paulo já fez a parte dele, João fez a parte dele, T.L. Osborne fez a parte dele, Kenneth Hagin fez a parte dele, Pastor Bundy fez a parte dele. E agora, amados, nós que estamos aqui, essa responsabilidade está sobre mim e sobre você, de nós fazermos a nossa parte na terra. Precisamos andar, amados, digno de excelência. Pessoas olhar para mim e para você e, amados, desejar estar perto de mim e perto de você. Hoje uma irmã estava compartilhando comigo que ela chegou em um escritório de um amigo nosso. Esse rapaz ainda no momento, nós estamos cuidando dele. A palavra do Senhor diz, amados, que ela vai e nunca volta vazia. Mas antes, ela se cumpre para o fim que foi determinado, não é assim? E nós estamos plantando, amados, aquela semente, a palavra do Senhor na vida daquele homem. E ela disse que passou 2h30 dentro do escritório daquele rapaz, e esse casal dizendo que, meu irmão, você já viu alguém querer sair de um local e aquela pessoa não querer que você saia? Assim foi eu e meu marido, meu irmão, quando nós estávamos ali pregando para aquele rapaz. Então, amados, eu me alegrei demais. Sabe o que é isso? Isso só afirma cada vez mais que o mundo está sedento, amados, por a palavra que eu tenho, que você tem. E como é que nós vamos levar essa palavra para esse povo? De todo jeito, de toda forma? Não, meu irmão. Precisamos aplicar aquilo que Paulo fala em Filipenses, o que acabamos de ler. Porque grandes oportunidades vão surgir para mim e para você. Nós precisamos estar prontos, amados. E veja o que diz aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então nós vemos um exemplo de um homem, amados, que viu na vida de um grande homem chamado Moisés, uma vida de excelência, e viu, amado, coisas que começaram a acontecer na vida daquele homem, oportunidades que chegaram para Moisés, e ele pôde, amados, ele foi testemunha ocular de coisas que começaram a acontecer na vida de Moisés. As oportunidades chegaram, e todas as oportunidades que chegaram para Moisés, ele viu que nenhuma delas passaram despercebida de Moisés. E ele olhou e disse: não, eu quero viver da mesma forma, eu quero praticar os mesmos mandamentos que Moisés praticou, eu quero viver numa linha de vida que Moisés andou, porque da mesma forma que Deus foi com ele, eu creio que Deus vai ser comigo. E não foi diferente, amados. A Bíblia diz que antes dele não houve, e nem depois dele houve outro rei como ele. Por quê? Porque ele se aplicou, amados, nos mandamentos do Senhor, em seguir a um homem chamado Moisés, um homem que praticava os mandamentos do Senhor. Será que só isso não basta, amados, como exemplo para a minha vida e para a sua vida, de nós andarmos conforme esses homens andaram? Porque nós temos exemplos de Gênesis, Apocalipse, de homens, amados, que ajustaram a sua vida pela palavra, e, amados, o Senhor mudou coisas na vida dele. Uma das coisas, amados, outro dia eu estava conversando com a irmã aqui na porta da igreja, e ela estava conversando comigo. Uma coisa que é muito importante para mim e para você, é nós termos uma vida de caráter, amados. Porque quando nós temos uma vida de caráter, meu irmão, o Senhor pega conosco de uma forma extraordinária. Precisamos atentar para essas coisas. Eu tenho uma palavra, eu já confessei Jesus. Sim, e daí, amados? Existe uma carreira para mim e para você prosseguir. Paulo diz: olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu estou avançando. Então, amados, o ontem já é passado para você. Precisamos, amados, viver o hoje, amados, como se fosse o último dia, vivendo dias na terra de excelência. Outro dia eu tive um sonho, amados, e eu estava em um local,
E eu fechava meus olhos e dizia: não, Jesus está voltando, Jesus está voltando, nós vamos subir, eu tenho que subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu comecei ali naquela hora, eu fechei os olhos, e enquanto eu estava com os olhos fechados, aquela luz era tão forte, mas tão forte, que eu mesmo com os olhos fechados, eu via aquela luz forte, incandescendo meus olhos. E naquele instante eu comecei a me alegrar, porque era como se eu estivesse dentro de um túnel me batendo. Eu via na hora que eu estava, é como eu estivesse subindo dentro de um túnel. Eu comecei a me alegrar, eu disse: Pai, obrigado, porque eu estou subindo, eu não vou ficar. E eu me acordei ali, eu fui orar, e eu comentei esse sonho com minha esposa. E eu disse: minha filha, você sabia que essa é a consciência que Deus quer de cada um de nós que fazemos parte da igreja de Cristo? Uma consciência que Jesus está voltando a cada momento, para que nós venhamos viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida, vivendo uma vida de caráter, uma vida digna, amados. E na hora que Jesus voltar, nós temos a consciência que nós vamos subir. Tudo que nós vamos fazer será feito com excelência, e as pessoas olharão para mim e dirão: eu conheço uma boa advogada aqui em Alagoas, o nome dela é Valesca. Eu conheço um grande homem de Deus, um homem que vive fazendo a obra do Senhor e cuida da sua vida, do secular, dos seus negócios, chama-se Marinho. Precisamos, amados, onde nós chegarmos, sermos excelência para o Senhor, onde nós chegarmos. Nós não podemos viver de todas as formas. Temos cuidado com aquilo que ouvimos, temos cuidado com aquilo que falamos. Em Efésios, amados, eu queria que não está escrito aqui, mas eu queria que vocês abrissem em Efésios, por favor. O Espírito Santo, amados, Ele é o nosso ajudador, e Ele vai nos conduzindo nessa noite. Amém? O que Ele quer é que tenham pessoas como eu, como você, disponíveis para aprender com Ele e crescermos juntos com Ele. Amém? E diz assim, no versículo 2, capítulo 2 de Efésios: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos e em transgressão. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com eles nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparáveis riquezas da sua glória, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então está aqui mais uma vez Paulo enfatizando a necessidade de nós praticarmos as boas obras, de nós termos uma vida de excelência. Precisamos agir dessa forma, amados. Sabe por quê? Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. O dia mau, amados, virá. 2 Crônicas, capítulo 20. O dia mau virá, amados, mas se eu e você tivermos vivendo uma vida de excelência, uma vida que agrade ao Senhor em todo o tempo, amados, não vai ser preciso que eu e você venhamos correr atrás de bênção. Não é preciso, porque uma vez a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28, se atentamente deres ouvido, guardai e obedecer os mandamentos e estatutos que hoje eu vos ordeno, virão sobre ti e te acompanharão. Então, amados, nós já temos a afirmação da palavra, que não é preciso que eu e você venhamos estar descabelando, andando nervosos, andando, amados, querendo fazer de todas as formas coisas,
Porque não é dessa forma, amados, que eu e você que temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso, aquele que disse que abalará as extremidades da terra, que dele é a prata, dele é o ouro, tudo vem dele, que nós não precisamos andar ansioso por coisa alguma. E ele ainda diz: mas por que andar ansioso por coisa alguma? Valem mais vocês do que os lírios do campo? E muitas vezes, amados, andamos tão ansiosos, tão preocupados com as coisas. Uma vez que ele está lá escrito em Salmos 91, e ele diz, amados: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então precisamos, amados, estar prontos, porque quando o dia mal chegar, nós vamos estar prontos, amados, para enfrentar a circunstância, e nada vai nos abalar, nada vai poder envergonhar nem a mim nem a você, nada vai poder, amados, roubar a semente que já está plantada dentro de nós, e nós vamos avançar, amados, com maior intensidade. Nós vamos chegar, amados, em lugares longe, numa velocidade muito maior do que eu e você pensamos de estar, e adquirindo coisas muito maiores do que podemos imaginar. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, essa é a natureza do nosso Pai, amados, que nós venhamos viver dias extraordinários na terra. E eu comecei, amados, a viver coisas extraordinárias na terra, e estou vivendo quando eu comecei a fazer o que Paulo disse para fazer morrer a minha natureza terrena, a natureza pecaminosa, procurar, amados, me associar, procurar me aproximar de pessoas que realmente dão frutos. Júnior, aí você está errando. Você está dizendo que as pessoas que estão lá fora, eu não posso chegar próximo dela. Não, amados, eu não estou dizendo isso. Precisamos e devemos chegar próximo delas, para impor a mão sobre elas, pregar o evangelho, tirar as pessoas dessa vida que eles... Eu cheguei no hospital ontem à noite. Eu fui trabalhar ontem à noite para desativar 2 máquinas, para que eles pudessem fazer uma obra num certo ambiente. E eu cheguei lá, me deparei com uma sala, amados, de pessoas que estão sendo tratadas ali naquela parte de hemodiálise. Eu, quando olhei aquilo, eu me indignei, amados. E veio na hora, amados, na minha mente, a passagem que Jesus foi naquela cruz e derramou o sangue. Eu disse: Pai, obrigado, porque eu sei quem nós somos, e eu sei que isso não faz parte do plano de Deus, que esse povo vem estar dentro de uma sala dessa, sofrendo como estão sofrendo. E eu comecei: Pai, em nome de Jesus, graças te dou, porque pessoas que estão vivendo esses dias aqui, daqui a alguns dias não mais estarão voltando para essa sala, porque eles começarão a provar do poder de Deus. Homens e mulheres se levantarão, Senhor, para pregar a tua palavra para essas pessoas com poder. A palavra do Senhor diz que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, amados. Ela tem poder. E o que eu e você estamos fazendo com esse poder? As oportunidades têm chegado. Eu me incluo, amados, nessa mensagem. Não fique pensando que eu estou pregando. Não, o Júnior está pregando, e ele está pregando para a gente, e ele não está se incluindo. Eu me incluo nessa mensagem. Foi o Senhor que tratou comigo esses dias a questão da oportunidade, acerca de oportunidades. Eu fui perguntar: Senhor, sim, as oportunidades vão chegar, e o que é que eu faço? Ele disse: começa a se preparar, meu filho. Nenhum soldado ele vai para a guerra sem ter uma preparação, sem que antes ele saiba manusear aquelas armas com uma forma rápida. Então nós somos o bom soldado de Cristo nessa terra, e precisamos saber manusear bem essa palavra, amados, porque foi dado a mim e a você um poder extraordinário para desfazer todas as obras do diabo. Eu tinha uma empresa, e aí certo dia eu passei, e sempre vindo uma pessoa passando de uma forma meio esquisita, e o Senhor tratou comigo: isso é obra de feitiçaria. E eu fiquei incomodado e fui procurar ali o que é que aquele rapaz estava fazendo ali naquele terreno. E eu peguei e comecei a procurar aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. E quando eu cheguei lá, amados, tinha alguma obra de feitiçaria, uns despachos que o rapaz tinha feito. E eu me levantei em ousadia naquele momento,
E eu comecei a orar e repreender, eu comecei a declarar: diabo, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o trabalho de feitiçaria, de macumbaria. Você levantou essa pessoa para destruir uma família, para destruir um lar, mas eu vou com autoridade, com o poder da palavra, para destruir todas as obras de um maligno. Eu declaro que nenhum trabalho de feitiçaria, nenhum despacho prosperará sobre a vida dessa família. Eu declaro em nome de Jesus toda obra do diabo desfeita. E eu declaro esse marido honrando essa mulher. Eu declaro mulher honrando seu marido. Filhos obedientes prosperarão em tudo que fizer, mas não prosperará essa mentira do diabo na vida dessa pessoa. E amados, todas as vezes que aquele rapaz passava, quando ele voltava, eu saía, me retirava da empresa e ia até o local onde ele tinha feito aquele despacho e comecei a repreender aquele mal. Sabe o que foi que aconteceu, amados? Nunca mais aquele rapaz passou para fazer despacho naquele terreno. Sabe por quê? Porque o meu pai, amados, o meu pai já me deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você está entendendo quais são as oportunidades que vão chegar para mim e para você? Temos que ter muito cuidado e equilíbrio a respeito da vida financeira. Quando se fala dentro da igreja, na área financeira, já está tão distorcida a forma que se prega a respeito de finanças, que as pessoas já dizem logo: vai pregar sobre o dinheiro, vai pregar para ter carro novo. Amados, isso é de Deus? É, meu irmão, que nós vamos viver uma vida de excelência. Mas a prosperidade não se define apenas em carro e em dinheiro. A prosperidade se define em você ter um bom casamento. A prosperidade diz onde você andar em saúde divina. A prosperidade diz onde você chegar, você ter favor de Deus diante dos homens. A prosperidade é você ter um plano de saúde e pagar e nunca precisar dele. Isso é prosperidade. Dinheiro vai vir? Vai, meu irmão. Vai vir de todas as formas, porque ele faz parte do plano de Deus. Afinal de contas, a prata, o ouro faz parte, foi Deus que criou. Amados, a Bíblia diz que quando Deus fez o jardim do Éden, a Bíblia diz que no jardim do Éden nasciam 3 rios, e esses 3 rios saíam dele ouro, pedras preciosas, rubis, esmeraldas. Então dinheiro não é problema para Deus, meu irmão. Mas precisamos ajustar a nossa vida com essa palavra, porque as oportunidades vão vir, e nós precisamos estar atentos às oportunidades que vão chegar para mim e para você. Porque quando as oportunidades chegarem, que eu e você tivermos com a vida ajustada, alinhada, pensando os mesmos pensamentos que o Senhor. Porque uma vez ele diz: os meus pensamentos, como diz lá em Isaías, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Glória a Deus, amados. Que os nossos pensamentos não são do Senhor, mas ele diz assim: meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos. Glória a Deus, porque nós temos um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós em todo o tempo. Que mesmo que eu e você, nós não merecemos, mas a Bíblia diz que Ele nos amou de uma forma tal, que deu seu único Filho por amor de nós. Você sabe o que é o Evangelho? É pregar as boas novas. Será que eu e você, nós não temos testemunho para pegar para as pessoas, para levar essas pessoas à salvação? Temos, amados. Temos testemunhos, amados, grandiosos, de livramentos, de portas que Deus se abriu, de lugares onde eu e você estávamos, que hoje nós olhamos para trás e dizemos: rapaz, só podia ter sido Deus. Porque de fato eu estava numa condição que no natural não tinha como eu chegar onde eu cheguei. Mas a mão do Senhor estava estendida sobre a minha vida, e Ele me tirou daquele lugar e me colocou no mais alto lugar, de posição de honra. Porque essa é a vontade dEle, que eu e você, nós vamos viver dias de honra e de glória nessa terra, amados. Porque precisamos resplandecer a luz do Senhor nessa terra. Quando Jesus andava, amados, uma certa ocasião, Jesus, ele tinha, amados, saído de um lugar para o outro, e as pessoas procuraram saber onde Jesus estava, e foi até lá onde Jesus estava. Sabe o que era o que atraía as pessoas? Era a unção que estava sobre Jesus. Existia uma unção sobre a vida deles, amados, a vida de Jesus.
E sabe o que foi que Jesus fez? Ele se encaminhou, na hora, ele começou, amados, a chamar homens, e separou 12 homens, para que aqueles homens também começassem a andar da forma que ele andava, porque era necessário. Jesus, ele sabia do tempo dele aqui na terra, mas era necessário que ele pudesse ensinar 12, para que aqueles 12 fossem e produzissem mais pessoas, para que eles pudessem enxergar o plano de Deus. Pedro, quem era Pedro? Pedro, amado, Pedro era um homem de um coração bastante pesado, mas o Senhor começou a ensinar Pedro coisas. Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele cortou a orelha de Malco, o soldado de Malco, na hora que Jesus foi ali e foi entregue para ser crucificado, e Jesus ali repreendeu Pedro. Pedro foi aquele, amados, que na hora que estava ali, que os discípulos em cima do barco olhou, e aí os discípulos começaram ficaram com medo, achando que era um fantasma. E Jesus disse assim: não tenha medo, porque sou eu. E aí Pedro na hora tomou aquela iniciativa, e Pedro disse assim: Senhor, deixa eu ir ter contigo. Aí ele disse: vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Nós muitas vezes não devemos desmerecer vidas daqueles homens. Muitas vezes nós abrimos a boca para falar coisas que nós não entendemos. E diz assim: rapaz, Pedro foi fraco demais na fé, porque ele começou a andar e depois se afundou. Quantas vezes você tem andado sobre as águas? Quantas vezes você tem se ousado a crer e andado sobre as águas? Quantas vezes? Nenhuma. Então precisamos ter cuidado quando nós abrimos a boca para falar a respeito desses homens. E então Pedro começou, amados, a viver aquela vida olhando para Jesus e acompanhando ali a vida de Cristo. Sabe o que foi que aconteceu, amados? Um pouco tempo, Jesus próximo de partir disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo, Senhor. E Jesus enfatizou de novo: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabe que eu amo. Ele disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: amo, Senhor. Ele disse: Pedro, então cuida da minha igreja. E sabe o que foi que aconteceu? Jesus, depois de ter partido em Atos, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos. Jesus chegou para ele e disse: olha, não saia antes que sejam batizados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos eles estavam reunidos. E de repente veio o Espírito Santo e entrou naquela casa, e foram todos batizados com o Espírito Santo. Quem estava lá, amados, para pregar a respeito de Jesus, para falar acerca de que Jesus tinha feito, foi Pedro que estava lá. Pedro começou a defender. Eles começaram a dizer que eles estavam bêbados. E aí Pedro começou a dizer: como é que é? Nós estamos cheios do Espírito Santo. Esse que vos falo, eu falo a respeito de Jesus, aquele que vós mesmo crucificaste na cruz, aquele que veio para nós nos salvar, para trazer luz para nós, e vocês mesmos crucificou ele na cruz. E começou a falar de Cristo. Sabe o que foi que aconteceu, amados? 5.000 pessoas se converteram naquela tarde. Quando Pedro falou, era por volta de meio-dia, quando Pedro falava aquelas coisas. Sabe por quê? Porque Pedro viu, amados, e uma oportunidade que Pedro teve. Pedro estava cheio da palavra. Pedro estava cheio da palavra. Precisamos estar cheio dessa palavra, amados, porque as oportunidades vão vir. E o que vai sair quando as oportunidades chegar para mim e para você? Mas Júnior, oportunidades para eu pegar para as pessoas, essa é a principal. Oportunidades, amados, para que eu e você nos levante diante da circunstância. Coisas vão querer vir para nos atemorizar, coisas vão querer vir para nos tirar do foco, para querer trazer dúvida, para roubar a semente. Mas vamos voltar para lá, para 2 Crônica, capítulo 20, nós vamos ver, amados. Eu saí um pouco para que nós pudéssemos entender o que nós vamos ler agora. E veja o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Nisso, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, amados, automaticamente Josafá viu uma necessidade de nós buscarmos o Senhor. E aí as pessoas que estavam próximas a Josafá viu a atitude dele e disse: não, se Josafá começou a buscar o Senhor, isso quer dizer que nós precisamos estar junto dele, para que nós venhamos nos fortalecer mais e mais na nossa fé. Amados, precisamos estar cada vez mais juntos.
Precisamos estar em oração. Amados, não pensando em nós mesmos, mas amando a um próximo, amados, como Jesus nos amou, entregando-se a si mesmo, se esvaziando, tomando, amados, não usurpando a forma de ser Deus, mas se esvaziou ao ponto de, amados, de sermos como nós aqui na terra, sofrendo do mesmo jeito, andando da mesma forma, vendo, sentindo na pele as mesmas coisas. Mas Jesus fez uma coisa, amados, que nós precisamos fazer. Ele se esqueceu de si mesmo e passou a amar as pessoas. Ele disse: a minha vida ninguém tira, eu dou. Então Jesus deu por amor a mim, a você. Amados, precisamos estar sensíveis a coisas que o Espírito Santo quer nos mostrar, para nós intercedermos por vida de pessoas. Outro dia eu estava precisando de uma palavra, amados. Eu estava no meio de um negócio, eu precisava de uma palavra, e Deus usou uma irmã aqui em nosso meio para me trazer uma palavra naquele momento. Eu disse: Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, como é grande. Mas, amados, você sabia que você só colhe uma coisa se você plantar? E nós precisamos perguntar todos os dias: o que é que eu estou plantando? O que é que eu estou plantando? Será que eu estou plantando a oração? Será que eu estou cobrindo a vida do meu irmão com oração? Será que eu estou fazendo aquilo que justamente Jesus fez, intercedendo pelo próximo, não buscando os seus próprios interesses, mas sim todo o tempo ali buscando as coisas do Pai, que era a obrigação dele aqui na terra, fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. Nós precisamos, amados, estar cobrindo o nosso irmão com oração, declarando as verdades sobre a vida deles. Porque quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida dos nossos. Sabia disso? Versículo 5, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, diz assim: Josafá se levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Amados, então Josafá começou um diálogo com o Senhor. A Bíblia começa a narrar. Ele começa a narrar algumas coisas que ele tinha vivido com o Senhor. E veja o que aconteceu no versículo 15. No versículo 14, diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiuel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenha medo nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Amados, se Deus, na antiga aliança, fez com que um homem que estava, amados, que o Espírito Santo habitava sobre ele, e que Jesus ainda não tinha vindo, não tinha pago um preço, existia um véu ainda, e Deus, amados, fala para ele que ele não precisava lutar naquela batalha, e que ele apenas ia subir na ladeira, e ele ia olhar naquela ladeira, no alto daquela ladeira, naquela montanha, e iria ver o livramento que o Senhor ia lhe dar. As oportunidades estão chegando para mim e para você. Precisamos estar com a vida dessa forma, amados, sensível, para que o Espírito Santo venha trazer coisas para mim e para você, para que eu e você, nós não venhamos entrar no laço do passarinheiro, nem na peste perniciosa, mas sim estar debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansaremos. Poderemos abrir a nossa boca e diremos: se Deus é por mim, quem será contra mim? Então será que, amados, vale a pena nós vivermos na vida como nós estamos vivendo muitas vezes, deixando brechas, para que essas brechas venham trazer coisas, dúvidas, impedimento para que eu e você, nós venhamos viver o extraordinário de Deus? Veja o que aconteceu com Josafá.
Josafá, amados, colocou-se a orar ao Senhor, começou a buscar o Senhor e começou a dialogar com o Senhor e falar da vida dele. Começou, você pode procurar, ver em casa, em 2 Crônicas, capítulo 20, estude isso que você vai ver. E o Senhor começa a ver, olhar para a vida de Josafá, e aí traz o Espírito Santo sobre Jaziel, e ali usa aquele homem para que ele pudesse trazer uma palavra de conforto para aquela nação, para aquele povo. Deus usará eu e você, a nós como igreja, nessa terra, para trazer palavras para as nações. Que a palavra que sair da minha boca e da sua boca, essa palavra não voltará vazia. E de nação a nação, as pessoas verão que a palavra do Senhor, ela tem poder para mudar a circunstância. E não vivermos dias na terra, amados, como se fosse dias na terra apenas, como uma história de carochinha. E as pessoas olhando para mim e para você, dizendo: rapaz, eu tenho visto aí todo dia, sai para a igreja, volta da igreja e nada acontece. Mudança nenhuma tem na vida desse homem. Precisamos, amados, as pessoas olhar para mim e para você e nos copiar. Esses dias minha esposa mostrou para mim uma gravação do WhatsApp dela, de Jordana. Jordana pegou o WhatsApp da mãe de minha esposa Janaíma e começou a evangelizar, amados, pelo WhatsApp. E começou a trazer para uma pessoa de 18 anos uma consciência de cristão, como ele devia andar, porque Jesus estava voltando, e se Jesus voltasse naquela condição que ele estava, ele iria para o inferno. Meu irmão, eu fiquei ali, me derreti, disse: Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque isso é só para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem me ajudado a andar de uma forma tal que minha filha tem visto em mim, na minha esposa, uma vida de excelência contigo. Amados, eu não tenho feito muita força, eu não tenho me esforçado tanto, não. Eu apenas tenho vivido aquilo que a Bíblia diz que é para eu viver. E é assim, amados, comigo e com você. Se nós apenas fizermos o que a Bíblia diz, será tudo mais fácil, meu irmão. E por que nós é que estamos complicando a palavra do Senhor? E a Bíblia fala, amados, aqui, eu queria que vocês fossem para o versículo 24. Diz assim: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Aí você me pergunta: meu irmão, como é que a pessoa escapa de tão grande desastre, de uma grande tempestade, sem se molhar, sem ter que se levantar para lutar contra alguém, sem ter que falar, discutir, ou brigar, ou querer se defender? Amados, nós não podemos esquecer que nós temos um advogado, Cristo Jesus. Sabia disso? E qual é o papel de todo bom advogado? Nós temos um advogado aqui. O bom advogado, amados, é justamente ele tratar da causa do seu cliente. Sabia disso? É inocentar o seu cliente e levar uma consciência para os magistrados que dentro da lei o seu cliente está justamente fora de toda aquela condenação. Olha como é lindo. Aí Deus usa justamente esse nome, advogado. Nós temos um advogado que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que intercede por mim e por você. Então, amados, se nós temos um advogado, então por que nós estamos andando aí preocupados com as coisas? Por que nós estamos andando, amados, nos querendo descabelar? Precisamos apenas, amados, viver uma vida que agrada a Deus, porque quando nós vivemos as coisas são diferentes. Eu queria que vocês fossem comigo, amados, lá para João capítulo 4. E nós vamos ver, amados, quando chegou uma oportunidade na vida de uma mulher, o que ela fez com a oportunidade quando chegou. Porque primeiro ela foi ensinada o que ela devia fazer, e depois que ela foi ensinada no que devia fazer, ela colocou em prática, amados, imediatamente. Precisamos sair nessa noite aqui, amados, e colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, tanto eu como você. O Senhor nessa noite trouxe um ensinamento para mim e para você. Nós precisamos pegar esse ensinamento e colocarmos em prática imediatamente, amados, para que os resultados sejam imediatos na minha vida e na sua vida.
As nossas orações, amados, elas não podem estar demorando, não. Você sabia disso? Porque quando Elias, amados, estava precisando de uma resposta do Senhor para que chovesse naquela terra, a Bíblia diz que Elias, ele foi orar ao Senhor e mandou que o seu moço fosse olhar. E o moço foi olhar 7 vezes e voltou, e viu que não tinha nuvem nenhuma. Mas Elias continuou orando e perseverando ao Senhor. E o que foi que aconteceu? De repente a nuvem chegou. E ele, amados, com os olhos da fé, aquele homem disse: olha, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Amados, a Bíblia relata que aquele homem não foi 7 dias lá, não. Foi 7 vezes, ele foi lá e voltou, foi lá e voltou. E aconteceu conforme aquilo que Elias estava orando ao Senhor. Tem coisas que Deus, amados, vai dizer que vai acontecer coisas na minha vida, que vai ser na minha vida e na sua vida, com dias, vai ser horas, meses. Mas sabe por quê? Vai durar um tempo, porque precisamos, eu e você, alinhar coisas na nossa vida. Porque, Marinho, quando nós alinhamos a nossa vida, porque, Diego, quando nós alinhamos a nossa vida com a palavra, as coisas são mais rápidas para nós. Você sabia disso? 7 dias passaram, amados, aqueles homens ali deram 7 voltas durante aquela muralha. 7 voltas. 7 voltas, o Senhor tratando com aquele povo. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu só quero que vocês tenham um coração prontos para o que eu vou fazer. Não se preocupe com o tamanho da muralha, não se preocupe, não olhe para a circunstância, mas eu quero que vocês atentem para o que eu vou fazer, porque sou eu que vou fazer. Na 7ª volta eu quero que vocês gritem: meu irmão, você derrubou uma muralha com um grito. Diga aí. Nosso Deus é um Deus do extraordinário, Ele quer fazer grandes coisas, as oportunidades estão chegando. Agora precisamos alinhar nossa vida com essa palavra, amados. Sabe por que aquela muralha caiu? Porque aqueles homens estavam prontos para, na hora que ele gritasse, acontecesse conforme aquilo que Deus tinha tratado com eles. Nós queremos respostas imediatas de nossas orações. Precisamos ajustar nossa vida com essa palavra, porque as oportunidades vão estar chegando. Nós temos que estar prontos, amados, para as oportunidades. E veja o que foi que aconteceu com aquela mulher. A Bíblia diz aqui, fala de uma mulher que Jesus estava no tanque. João capítulo 4, versículo 6. E diz aqui: havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água. Disse a mulher: ó Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seus gado? Jesus respondeu: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amados, imediatamente essa mulher ela não perdeu tempo. O Senhor trouxe um ensinamento para ela naquele dia, naquele momento. E quando o Senhor trouxe o ensinamento para ela, e ela diz assim no versículo 15: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Talvez, amados, nós estamos com sede do nosso relacionamento, sede no nosso trabalho, sede, amados, em projetos nossos. Mas, amados, nós temos uma fonte, e que essa água nunca vai acabar, amados. E essa água ela está jorrando a todo dia, a toda hora. Mas, amados, nós precisamos estar sensível ao jorrar dessa água, porque, amados, quando essa água jorra, meu irmão, há um transbordo em todas as áreas da nossa vida. Nenhuma das nossas áreas passará, meu irmão, a seco, porque a água que aquela mulher, amados, tomou, a água que aquela mulher, ela pediu ao Senhor: Senhor, então me dá a água que o Senhor está falando, para que nunca mais eu volte nesse poço para beber dessa água.
E qual era a água, amados? A água era Jesus, a água era a palavra. Meu irmão, nós temos a palavra. Nós não temos mais necessidade de nós estarmos aí, amados, procurando coisas contrárias à vontade de Deus. Nós não precisamos estar, amados, mais andando aflitos. Por que, Senhor, essas coisas não estão acontecendo? Pai, por que as coisas não aconteceram ainda? Amados, descansa no Senhor, busca o Senhor, faz como Josafá, em meio àquela pressão, em meio àquela circunstância, em meio àquela turbulência, mas não desistiu de buscar o Senhor. O rei Ezequias, amados, viu o que foi que aconteceu em 2 Reis? A Bíblia diz que ele era um homem que se instruiu dos mandamentos que Moisés tinha passado para ele. E a Bíblia diz mais na frente, em alguns versículos, a Bíblia diz que Ezequias, ele se encontrou numa ocasião que o Senhor chegou na casa dele, levou um profeta. Deus mandou que um profeta estivesse lá, e o profeta disse: arruma a tua casa, porque se não arrumar a tua casa, tu morrerás de uma doença. E Ezequias, na mesma hora, amados, ele viu que era necessário que ele arrumasse a sua casa. Precisamos, amados, nesses últimos dias arrumar a nossa casa, porque a água está jorrando em todo o tempo. As fontes não secarão para mim nem para você. O Senhor sempre está, amados, com coisas disponíveis para mim e para você. As oportunidades de Deus, ela não é apenas hoje, não foi apenas ontem, mas as oportunidades de Deus são a cada momento da minha vida e na sua vida, amados. Precisamos estar apenas atentos em uma só palavra que sair da minha boca, da sua boca. Construiremos coisas que eu e você iremos ficar perplexos por aquilo que saiu da nossa boca, que construiu coisas que era inexplicável que aquelas coisas viessem a existir. Mas porque nós estamos atentos a uma oportunidade de Deus, nós estamos vivendo os extraordinários de Deus nessa terra. Se eu e você pararmos para pensar, aqui nessa noite nós estamos vivendo os extraordinários de Deus, amados. Saímos de casa, está o nosso lar guardado pelo Senhor. Temos orado e coisas têm acontecido, milagres têm acontecido. Quanto suprimento e socorro Deus tem te dado. Precisamos tirar os olhos dos naturais, amados, e colocar as coisas nas coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus, as coisas que estão preparadas para mim e para você. Muitas vezes nós estamos ligados tanto nas coisas naturais, amados, e deixamos passar despercebidos as coisas espirituais, as coisas que estão bem próximas de nós. E o Senhor está dizendo: meu filho, sem fé é impossível você me agradar. Então vamos andar em fé, meus irmãos. Vamos começar a declarar as coisas. Nós ainda não estamos vendo, mas precisamos crer somente. Porque quando cremos, nós vamos começar a ver, amados, as oportunidades chegando, e nós começamos a provar, amados, daquelas oportunidades que estão à nossa frente. Precisamos estar sensíveis a coisas que Deus vai compartilhar comigo e com você. Nós vemos estratégias, grandes estratégias de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia diz lá em Gênesis, eu queria que vocês abrissem, eu vou encerrar com isso, amados, para nós finalizarmos e ficar bem gravado em mim e você. Amados, quando nós agradamos o Senhor, meu irmão, é algo tão espetacular. Coisas grandes acontecem na minha vida e na sua vida. Eu queria que vocês fossem lá para Gênesis. Gênesis capítulo 6, capítulo 7. Tem coisas, amados, que Deus vai compartilhar conosco que parece loucura, parece ser loucura aos olhos naturais. Mas, amados, se nós formos fiéis aos projetos, à visão que Deus colocar nas nossas mãos, nós vamos viver os extraordinários de Deus a cada momento de nossas vidas. Pessoas vão olhar para mim e para você e vai dizer: essa palavra é verdadeira, ela funciona. E vai chegar para mim e para você e vai dizer: eu quero. Nós somos o socorro para esse povo, nós somos o socorro para essa nação, meu irmão. Queremos viver dias extraordinários nessa terra. Queremos que as coisas cheguem para mim e para você. Queremos viver as coisas maravilhosas de Deus nessa vida. Queremos viver as promessas que Deus tem para mim e para você. Queremos, é de Deus, é. Mas precisamos primeiro ajustar a nossa vida com essa palavra. Porque a Bíblia diz que Deus já nos deu tudo. E se Ele nos deu tudo, falta o que, amados? Nada. Precisamos apenas ter uma consciência. Como é que eu vou usufruir das coisas que Deus já me deu?
Se uma vez a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa, como é que eu faço para poder começar a desfrutar dessas heranças que Deus já me deu? Ajustando, amados, alinhando nossa vida com a palavra. Vamos alinhar, amados. Vamos alinhar nossa vida com a palavra. Pessoas irão chegar para mim e para você. Portas se abrirão, amados, para mim e para você. Nós vamos viver os extraordinários de Deus. Os nossos olhos vão ver coisas que nunca vimos antes. Projetos que nunca pensamos em executar vai chegar para mim e para você. O nosso fardo não será pesado. O nosso jugo será suave. Avançaremos com uma velocidade enorme. Em tão pouco tempo. Peguei uma palavra de um pastor amigo nosso do ministério. E ele disse: nós vamos trabalhar pouco e ganhar muito. E eu fui meditar naquela palavra. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou trabalhar pouco e ganhando muito, onde o mundo está se acabando de trabalhar? Porque as coisas, o mundo diz diferente a palavra. E Deus começou a tratar comigo: meu filho, quando você trabalha com sabedoria, e sabedoria eu já lhe dei, está dentro de você, apenas comece a praticar aquilo que lhe dei. O que eu e você nós estamos fazendo com as ferramentas que já foi confiada a mim e a você, amados? Porque a Bíblia diz que Deus não vai nos dar, Ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E veja o que diz para eu encerrar. Nós vamos encerrar com isso. Gênesis capítulo 7. E diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Aí aquilo ali me incomodou, meu irmão. Eu fiquei incomodado com aquilo ali. Eu disse: mas o Senhor está dizendo aqui que Noé é o único justo que ele encontrou nesta geração. E eu fui ler de novo. Eu disse: Senhor, não pode ser. Será que eu não sou o teu justo? E o Senhor disse: leia de novo que você vai entender. E eu comecei a ler de novo. E vamos ler de novo mais uma vez. E diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Aí o Senhor disse: entendeu? Eu disse: pai, entendi. O Senhor começou a tratar comigo: meu filho, naquela geração ele era o único justo, mas nessa geração eu encontrei vários justos, e você faz parte dos justos. E ele disse: volte um versículo anterior, e eu vou lhe mostrar porque foi o único que encontrei naquela geração. Eu quero que você vá comigo no capítulo 6 de Gênesis, versículo 22. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Eu quero que você atente, amados. Isso se resume em tudo que nós lemos nessa noite, em tudo que Deus mandou que nós viéssemos ouvir. E olha o que diz aqui: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Fecho essa ministração nessa noite, amados, com essa palavra. Sabe por quê Noé foi o único justo naquela geração? Porque no versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Noé fez exatamente tudo o que Deus tinha ordenado. O que a Bíblia quer dizer para mim e para você nessa noite? Se eu e você fizermos exatamente tudo o que a Bíblia diz, amados, o que diz respeito à nossa vida, nós teremos dias de sucesso sobre a terra. Nós vamos correr, nós vamos caminhar, mas nós não vamos ficar enfadigados. Nós não vamos precisar, amados, estar comendo pão de dores. Outro dia Deus usou minha esposa para me trazer uma palavra extraordinária. Palavra, amados, que eu tenho ouvido todos os dias, tenho lido, relido. Não desconsidera a unção que está sobre a sua vida, a vida da sua esposa, ou esposa sobre a vida do seu marido. Não desconsidera a unção que está sobre a vida do seu irmão. E minha esposa disse: meu filho, a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Se fosse só aquela palavra para mim naquele dia já bastava. Eu disse: minha filha, essa é a palavra que Deus tinha para mim nesse dia.
Meu irmão, eu peguei aquela palavra, disse: Pai, vai acontecer conforme está escrito na tua palavra. E o Senhor usou minha esposa para trazer uma palavra para mim nessa manhã. A minha vida será como a luz da aurora. Pai, a minha luz ela vai brilhar a cada dia. Eu andarei brilhando a cada dia, cada dia, cada dia, como o dia é, até ser dia perfeito. Pai, a minha vida será nesse dia. E que a vida de vocês, amados, seja como esse versículo. Que a vida de vocês seja como a luz da aurora, que ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Eu declaro sobre a vida da igreja, em nome de Jesus, nós vamos andar dias na terra com excelência. Provaremos de coisas que nós nunca provamos, porque nós vamos obedecer. Faremos como Ezequias, ele ouviu os mandamentos, ele procurou se esforçar para fazer aquilo que Moisés fez. E Deus, amados, honrou a vida daquele homem. Josafá não foi diferente. Em meio a nações, Deus usou Josafá para trazer livramento para uma nação. Uma estratégia ele voltou de uma nação, amados, por conta de uma estratégia que chegou para um homem. Seremos usados nesse estado para fazermos a diferença onde chegarmos. Muitas vezes o pastor Eliseu e alguns ministros chegam para falar que essa igreja vai crescer. Amados, eu não vou falar de outras igrejas porque eu congrego nessa igreja. Mas sabe por que eu concordo com o que eles estão falando? Porque, amados, nós temos palavra suficiente para nós não andarmos nos erros. Temos sido ensinados de uma forma tal aqui nos dias de quinta-feira e de domingo para nós andarmos em vida de excelência nessa terra. Temos todas as oportunidades do mundo para errarmos, mas quem disse que é necessário que eu e você venhamos errar? Em meio a uma tempestade, Deus tratou com Jó. Em meio a uma tempestade, Deus chega para Jó e disse: agora eu vou falar e você vai me escutar. E Deus começa a tratar coisas com a vida de Jó. Sabe o que foi que aconteceu, amados? Jó olhou e disse: Senhor, eu falava de coisas que eu só ouvia, só te conhecia de ouvir falar. Hoje, Pai, eu conheço porque eu te vejo. Amados, nós temos coisas em nossas vidas que nós não precisamos mais dizer: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Não, nós conhecemos o Senhor porque nós vemos Ele todos os dias nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa casa, onde nós andamos, nós temos visto a presença de Deus, o poder de Deus em manifestação. Nós andando em cura e podemos levar a cura para pessoas, pregando o evangelho, saqueando o inferno, povoando o céu, ditando normas na nossa casa, ditando normas no nosso bairro, ditando normas na nossa empresa. E sabe o que foi que aconteceu, amados? A Bíblia diz, quando Jó, amados, passou a conhecer Deus, a Bíblia diz que os dias de Jó foram melhores do que os seus primeiros dias de vida. Deus fez Jó prosperar muito mais, amados. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria chamar o grupo de louvor. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amados, essa era a palavra que eu tinha para trazer para vocês. E eu vou sair daqui fortalecido nessa noite, amados. Uma consciência que de fato eu preciso, amados, alinhar cada dia mais a minha vida com essa palavra. Eu preciso fazer como esses homens fizeram. Não tiveram a sua vida por preciosa. Não se alinharam com as coisas do mundo, amados. Fizeram morrer sua natureza pecaminosa. Mas para agradar o Senhor, amados, para viver uma vida de excelência, para não perder uma oportunidade nenhuma na vida deles. Eles não tiveram a sua vida por preciosa. Amados, nós não podemos ter a nossa vida por preciosa a um ponto de nós não queremos viver os extraordinários de Deus. Precisamos alinhar, amados, cada dia a nossa vida com a palavra. Porque, amados, quando nós alinhamos, as oportunidades vão chegar e nós viveremos dias grandiosos nessa terra. Nós não podemos mais dizer, amados, que erramos por não conhecer. Nós conhecemos essa palavra. Amém, amados? O grupo de louvor vai cantar uma música. E eu queria que você, amados, eu sei que tantas coisas têm se levantado nesses dias, mas eu quero que você...